Olá, galerinha! Passando mais uma vez aqui para poder contribuir com o estudo de vocês. Hoje eu venho apresentar para vocês a forma decimal dos números racionais. Já estudamos a forma fracionária, agora vamos estudar a forma decimal. Ora, quando eu falo em forma decimal, o que vem na cabeça de vocês? Algo relacionado com 10, com certeza, não é isso? Realmente, os números decimais vai surgir de algo relacionado com 10. O que, professor, então? Quais frações decimais? Vocês lembram que é uma fração decimal? Eu sei que lembram, que é toda fração que tem no seu denominador uma potência de 10, que as potências de 10 são 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Então vamos aqui, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Então, como é que eu faço essa representação decimal? Ó, inicialmente a gente vai entender o que é uma unidade decimal, que é uma coisa simples. Chamamos de unidade decimal toda fração que em seu numerador tem o número 1. Olha aqui, 1 sobre 10. Aí eu vou dizer que chamo ela, né, de uma unidade decimal de primeira ordem. E ela vai ser representada por 0,1. Então, por que a primeira ordem, professor? Observe que agora o número está sendo separado por uma vírgula, não é isso? E tem o 0 que está à esquerda da vírgula e o 1 que está à direita da vírgula. Olha a direita da vírgula. É um algarismo só, por isso que é de primeira ordem. Então, como é que eu leio 0,1? Esse 0,1 é o número decimal. Como eu leio? Como eu leio a fração decimal aqui, ó. 1/10. Olha o segundo exemplo aqui. 1 sobre 100. 1 sobre 100 já é uma unidade decimal de segunda ordem. Por que, professor, de segunda ordem? Porque ela é representada assim, ó, 0,01. Observe que aqui eu já tenho quantos algarismos? 2 algarismos. Na parte direita da vírgula. Por isso que é chamada de segunda ordem. Ok? E a gente lê como eu vou ler a fração aqui, ó. Como é que eu leio essa fração? 1 sobre 100? 1 centésimo. Então, 0,01 também se lê 1 centésimo. Olha o terceiro exemplo. 1 sobre 1000. Já é uma unidade decimal de terceira ordem. Porque quando eu escrevo ele em forma decimal, observe que aqui à direita eu já tenho, da vírgula, já tenho 3 algarismos. Ok? E aí, como eu vou ler, da mesma maneira como eu fiz com os dois exemplos lá em cima, eu olho a fração e leio esse número decimal. Ele vai ser chamado de 1 milésimo. E olha esse último exemplo aqui. 1 sobre 10.000, ele já é uma unidade decimal de quarta ordem, como a gente viu lá em cima. Por que vai ser de quarta ordem? Porque na parte direita da vírgula tem que ter 4 algarismos. E realmente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Como é que eu leio isso aqui? Deixa eu colocar aqui, esqueci. Eu leio 1/10 de milésimo. Bom, sim, mas e se não for o numerador 1, professor? Como é que eu represento essas frações decimais em número decimal? Bom, pode ser dessa forma aqui, ó. Vamos observar aí os exemplos. Eu tenho 17 décimos. Eu vou voltar para a adição que determinou 17 décimos. Mas a fração que eu digo é a operação. 17 décimos é a mesma coisa aqui. 10 mais 7, correto? Sobre 10. Sim. E da onde surgiu essa expressão dessa adição aqui, ó? 10 décimos mais 7 décimos, ok? Professor, estou percebendo que ali vai dar uma fração mista. Vamos lá ver? Olha aqui. 10 dividido por 10. Lembra que fração é divisão. 1 mais. E 7 dividido por 10 pode se dividir? Ainda não. Vou permanecer do jeito que está aqui. Não é uma fração mista? É. Agora nós vamos representar em forma mista essa fração. Então eu tenho aqui, peraí, 1 inteiro e 7 décimos. Com isso, como é que eu represento? Primeiro eu vou determinar a parte inteira. Onde que a parte inteira vai ficar? No número decimal, a parte inteira, ela fica, turma, sempre à esquerda da vírgula. Então eu coloco 1 aqui, coloco a vírgula, e que vai ficar lá 7 décimos. Só 7 décimos também é uma unidade decimal de primeira ordem. Só posso ter um algarismo. Que algarismo vai ficar então, professor? O 7. Então eu tenho ali 1,7, que significa o quê?
e lendo 17 décimos. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro exemplo. Deixa eu botar o algoritmo aqui da fração. 249 é a mesma coisa aqui. 200 mais 49. Então, tudo isso sobre 100. Aí eu vou voltar para a adição. Então, vai ficar 200 centésimos mais 49 centésimos. E 200 centésimos nós já vimos nas aulas anteriores que dá quanto? 2. 200 dividido por 100 é 2. Mais 49 centésimos. Transformando em fração mista, eu fico com 2 inteiros e 49 centésimos. Como eu fiz a transformação no primeiro exemplo, é fazer a mesma coisa. Lembrem, à esquerda da vírgula fica a parte inteira. No caso ali da fração mista, só tenho quem? 2 na parte inteira. Então, coloco 2 aqui. Aí, coloca a vírgula para separar. Essa parte inteira de lá da outra parte. 49 centésimos. 49 centésimos, ele vai ser uma unidade decimal de segunda ordem. Eu só posso ter 2 algarismos nessa parte que está à direita da vírgula. Então, quem que fica? O 4 e o 9. Professor, dessa forma é mais complicado, sim. Mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou ensinar um método muito mais rápido para a gente transformar. Só para iniciar os estudos e você entender que o número decimal surgiu da onde? Da fração decimal. Aí eu coloquei aqui que na representação decimal de um número racional, importante isso, hein? A vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. Não esqueçam isso. Beleza? E eu fiz um esqueminha aqui, que vai ajudar também vocês a compreender melhor. Ó, botei aqui vírgula em vermelho, para você ver que ela está separando esses algarismos. Então, a esquerda dessa vírgula ficou a parte inteira, e a direita da vírgula ficou a parte decimal. Espero que tenha aí tudo ok, tranquilo. Vamos agora para um novo quadro posicional ou de ordem. A gente viu um quadro de ordem lá na primeira unidade. Só que a gente só viu com números naturais, que é a parte inteira. Números naturais são inteiros, não esqueçam disso. Beleza? Que a gente vai relembrar aqui. Só que eu nesse quadro já fiz algumas coisinhas aqui para a gente adiantar. Olha a vírgula aqui, olha ela. Vou botar de vermelho. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui. Ela. Se eu aumentar vai ficar ruim aqui o negócio. Deixar como tá. Certo? Então, vou partir para ordens inteiras que a gente já conhece, que é a primeira ordem, segunda, terceira, quarta de um número. Primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem, das dezenas. Terceira ordem, das centenas. Como eu já tenho 3 ordens, eu vou mudar de classe. A quarta ordem já é a unidade de milhar. Bom, só que agora eu aprendo para vocês as novas ordens, que são as ordens decimais. Que a primeira ordem vai ser os décimos, que é com D minúsculo. Segunda ordem é chamado de centésimo. Terceira ordem chamada de milésimo. Quando você parte para a quarta ordem, quando vocês forem transformar futuramente, vocês vão ver que na quarta ordem eu já tenho uma potência de 10 com 4 zero. Certo? Se é com 4, quando você lê, você vai ler décimo de milésimo. Então, você vai botar o D minúsculo e o M minúsculo. E é um exemplozinho aqui, ó. Vamos representar esse número, 305,0717. Colocar nessa ordem aqui. É só seguir o quê? Vírgula embaixo de vírgula aqui, ó. Tá a vírgula aqui. Vou botar a vírgula aqui. E agora é só encaixar, ó. Quem é a unidade aqui? Partir para a parte inteira. Aqui, ó. 5, dezena 0, centena 3. Agora vem para o lado direito da vírgula. O 0 vai estar no décimo, o algarismo 1 vai estar no centésimo e o algarismo 7 vai estar no milésimo. Bom, como eu disse na instante, vamos aprender a como escrever uma fração decimal na forma de número decimal de modo mais rápido e mais prático. Coloquei aqui em destaque, hein, para vocês não esquecerem isso, hein?
que para esquecer uma fração decimal na forma de um número decimal, tomamos apenas viu? O numerador. É com o numerador que a gente vai formar o número decimal. E nele colocamos uma vírgula. Ah, coloco a vírgula onde eu quero? Não, olha só. De modo que a quantidade de algarismo da parte decimal, contado da direita para a esquerda, seja igual à quantidade de zero que aparece no denominador. Lembrando que no denominador são potências de 10. Então, a gente tem que determinar a quantidade de casas decimais com a quantidade de zero dessa potência de 10. Vamos ver aqui. Exemplos. Eu tenho 37 décimos. Como eu transformo isso em número decimal? Olha que valor lá, tomar, ou seja, só vai querer o número que está no numerador. No caso é quem? 37. A vírgula vai ficar aqui, ó, à direita do 7. Não é um zero que eu tenho aqui? Na potência de 10 não zero? Então, vou pegar a vírgula e deslocar uma casa. A vírgula fica entre 3 e 7. Então, o número fica 3,7. Vamos ver um outro exemplo. 241 centésimo. Quem é que eu vou pegar? O centésimo? Não, que centésimo está no denominador. Vou pegar o que está no numerador. É quem? 281. Ó, a vírgula ficou aonde? À direita do 1, hein? Quantos zeros estão lá embaixo? 2, então. 1, 2. A vírgula vem para aqui. Então, fica 2,81. Certo? E observe, duas casas decimais, 2 zeros. Como eu disse aí em cima. E para finalizar, eu tenho 92 milésimo, como eu transformo isso em número decimal? Bom, só vou pegar o numerador. No caso, qual é o número que está no numerador? 92. Só a vírgula está aqui. Eu tenho que deslocar 3 casas para o lado esquerdo, sim. Mas aqui só tem 2, ó. 1, 2. Você pode pular mais 1. Aí vai ficar, ó, 0,092. E aí eu transformei. Sim, e se eu quiser fazer o caminho inverso, que ó, se eu tiver um número decimal, querer escrever em uma forma decimal, posso fazer sim. E também é simples, que eu coloquei também aqui em destaque, ó, que para escrever um número decimal na forma de um número decimal, de uma fração decimal, devemos retirar a vírgula do número. Quando se retira a vírgula desse número, formar um número natural. Aí esse número sem a vírgula será o numerador da fração. E para eu determinar o denominador, eu tenho que fazer o quê? Vou escrever uma potência de 10, na qual a quantidade de zeros ela tem que ser igual à quantidade de algarismo da parte decimal do número. Vamos ver aqui uns exemplos como fica mais fácil isso. 8,1. Como é a fração? Qual é a fração que surgiu 8,1, né? Pronto. Deixa eu colocar o algoritmo da fração aqui. Tirando a vírgula, forma que número? 81. Então, vai ser o meu numerador. Denominador. Quantos algarismos eu tenho na parte decimal? Um só, que é o 1. Então, eu coloco uma potência de 10, que só tem um zero, que é o 10. Acabou. Só poderia simplificar? Sim. Não esqueça que eu falei a vocês que tudo é simplificado, hein? Tira esse igual daqui. Vamos formar aqui. O algoritmo aqui. Tirando a vírgula. Vamos ficar com que número? 205. Então, esse é o meu numerador. Denominador. Quantos algarismos eu tenho na parte decimal? 2, o 0, 5. Qual a potência de 100 que tem 2, 0? 100. E se eu quiser simplificar aqui, eu posso? Claro que sim, que você pode, ó. Vou até fazer isso aqui. Mas a fração decimal que surgiu 2,05 foi 205 centésimos. Mas eu posso deixar isso mais simples. Dividindo o numerador e o denominador por 5. Ó. Porque 5 vai ser o meu MEDC, que sai mais rápido. Simplificando a fração, 205 dividido por 5 dá 41. E 100 dividido por 5 dá 20. Aqui embaixo, letra C. Vamos retirar a vírgula. Deixa eu colocar o algoritmo mais uma vez, que eu acabei esquecendo. Tirando a vírgula, formo que número? 125. Então, aqui é o meu numerador. E que é meu denominador, professor? Se observar aqui, ó, tem
quantos algarismos na parte decimal? 1, 2, 3, 4. No caso, qual é a potência de 10 que tem 4 zeros? 10.000. E aí, também posso simplificar? Posso. E quem é o meio pessoal? 125, já tinha calculado. Quando eu fizer aqui a simplificação, fica 125 dividido por 125 dá 1. 10.000 dividido por 125 dá 80. E aí, acabou. Espero que tenha ajudado vocês. Esse vídeo fica no Google Sala de Aula para toda vez que vocês tiverem dúvida voltarem. É muito importante fazer essas transformações, viu? Tanto a fração decimal para o número decimal, como o número decimal para a fração decimal. E até a nossa aula presencial. Abraços!